O Evangelho segundo Lucas, Lucá. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e por ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. Quando eles nos entregaram, os que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza destas coisas nas quais tens sido instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Aaron, e seu nome era Elizabeth. E ambos eram justos diante de Iau, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças de Iau. Eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdote perante Iau, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ou entrar no templo de Iau. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Criador, em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e com medo o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João, Yauchanã. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista de Iau. E ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Santo Espírito, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Criador Iau. E irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornando pronto um povo preparado para Iau. E Zacarias disse ao anjo: Como eu saberei isso? Porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada em idade. E respondendo, o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Iau, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirão. Porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. E o povo esperava por Zacarias e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. E quando ele saiu, não podia falar com eles. E perceberam que ele havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo-se completado os dias do seu ministério, ele partiu para sua própria casa. E depois daqueles dias, sua esposa Elizabeth engravidou e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim Iau fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Iau a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Mariã. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve tu que és muito favorecida. Iau está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Mariã, que tu achaste graça diante de Iau. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Iauxa. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
E Iau, o Criador, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Mariã ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo, o anjo disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado filho de Iau. E eis que tua prima, Elizabeth, também concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril, porque para Iau nada será impossível. E disse Mariã: Eis aqui a serva de Iau, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o mensageiro se ausentou. E Mariã se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa, para uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. E aconteceu que, quando Elizabeth ouviu a saudação de Mariã, o bebê saltou no seu ventre. E Elizabeth foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: Abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Salvador vem a mim? Pois, eis que, assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no seu ventre. E abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas por Iau. E Mariã disse: A minha alma engrandece a Iau. O meu espírito regozijou-se em Iau, meu Salvador, pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto, eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada, porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E sua compaixão está sobre os que o temem de geração em geração. Ele mostrou força com seu braço, ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou vazio. Ele ajudou a seu servo Israel, em lembrança de sua compaixão, como ele falou a nossos pais, a Abrão, a sua semente para sempre. E Mariã ficou com ela em torno de 3 meses, e depois voltou para sua própria casa. Ora, completou-se o tempo de Elizabeth para o parto, e ela teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Iau tinha mostrado grande compaixão sobre ela, e regozijaram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia eles vieram circuncidar o menino, e chamaram-no Zacarias, conforme o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, mas ele será chamado de João, Iau-Hanã. E disseram-lhe: Não há ninguém na tua parentela que se chame por esse nome. E eles fizeram sinais ao pai, como ele queria que o chamasse. E ele pediu uma tábua de escrever. Escreveu, dizendo: O seu nome será Iau-Hanã. E todos se maravilharam. E sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se sua língua, e ele falava, louvando a Iau. E veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor. E todos estes dizeres foram divulgados ao longo de toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam os colocavam no seu coração, dizendo: Que tipo de menino será esse? E a mão de Iau estava com ele. E seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Criador Iau.
porque tem enviado e redimido o seu povo Israel. E levantou para nós força de salvação da casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar compaixão prometida a nossos pais, e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que ele prometeu a nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Salvador, para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo, pela remissão dos seus pecados, mediante a terna compaixão de nosso Iau, pela qual na aurora lá do alto nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e estava nos desertos até o dia da sua aparição em Israel.